workshop ele foi para mim muito importante, porque ele vai fazer com que eu passe a seguir os passos que são necessários para que eu, como empreendedora, possa melhorar o meu desempenho. Eu só vendia, não fazia as contas, mas a partir de hoje, que a ideia me deu essa oportunidade, estou a aprender muita coisa. Estou a aprender as técnicas, posso dizer, mais profissionais de como fazer essa gerência de forma que não me prejudique a mim nem aos meus clientes. Quem quiser casar ou quem quiser os chips de batata doce é só entrar em contato.